Boa tarde, a resposta está no ar e vamos, nesta tarde, conversar com a vereadora Sandra Graça. A resposta, o lugar onde o ato gera o fato e o fato vira notícia. Neste primeiro bloco, a gente vai conversar com a vereadora de Londrina, Sandra Graça, do PP. Boa tarde, vereadora. Bem-vinda à resposta. Boa tarde. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui, dando as respostas que o público quer ouvir. Exatamente. A inspiração do programa são várias interrogações, né, e os convidados são os que darão a resposta, neste caso você hoje. Vereadora pelo PP, pelo terceiro mandato. Estamos iniciando o quarto mandato. Quarto mandato, isso. Concluímos o terceiro e iniciamos o quarto mandato consecutivo. É a primeira mulher de Londrina a ter 4 mandatos consecutivos. E não são meus. Eu digo que é o povo que nos concede o direito de estar renovando o compromisso com a comunidade. A democracia é o poder do povo. Quantas vereadoras mulheres tem a Câmara de Londrina? Hoje nós temos 3 mulheres. Você, a Elza. Eu, Elza Correia e Lenir de Assis. Você acha que em pleno momento que a gente vive de avanço, de direitos, você acha que ainda tem algum complexo, algo contra a mulher, alguma coisa assim, ou ela já é igual ao homem para disputar? Eu não diria que existe alguma coisa contra a mulher. Existe um excesso de atividade para as mulheres que muitas vezes impedem que elas atuem no segmento político, né? Porque nós não ficamos só com uma atividade. Eu, por exemplo, sou bancária, trabalho na Caixa Econômica Federal há 29 anos. Eu concilio a minha atividade profissional com a minha vida familiar e com a Câmara de Vereadores. Então, é uma jornada tripla, quádrupla. Então, assim, são desafios que você agrega no seu dia a dia. Então, muitas mulheres, às vezes, deixam de fazer essa participação, né? Então, a sociedade perde muito com isso. Há o respeito, mas há, lógico, ainda muita discriminação. Nós vivemos ainda, né, um cenário com discriminação. E como você tem que ser muito firme e vencer muitos desafios, algumas nessa caminhada desistem, e quem perde com isso é a sociedade. E às vezes a mulher precisa fazer mais um pouco do que o homem para compensar essa discriminação. Exatamente. O seu esforço é maior, sabe? Você tem que trabalhar duplamente, às vezes, né, assim, muito esforço para um trabalho que, às vezes, para o homem é corriqueiro. Né? Você falou das 3 funções, né? Ser vereadora, o teu trabalho profissional e ser dona de casa. Qual é o mais difícil, dona de casa? Não, dona de casa a gente leva, né, os meus filhos já estão todos criados, né, eu já sou avó, eu tenho 3 filhos, a minha mais velha está com 32 anos, a minha do meio tem 26 e o caçula 24. Tenho a avó de 2 netos, tenho um neto de 9, um de 5, então assim, a casa é algo que faz parte da nossa vida, então eu trato isso com muita tranquilidade, né? É lógico que você conciliar casa, eu sou viúva, então eu sou pai e mãe, então a coisa pesa um pouco mais ainda. Continuo trabalhando no banco, me aposento, se Deus quiser, esse ano. Então, assim, você conciliar todas essas agendas é difícil, mas nenhuma delas assim, a dificulta, porque eu tenho prazer em todas elas. Adoro a minha casa, faço a política com muito assim, respeito nas atividades que desempenho e também gosto de trabalhar no banco, que, aliás, é a minha profissão há 30 anos. Né? Então, aquilo que a gente faz com amor não é penoso. O duro é você conciliar, esticar a sua agenda daqui e dali. Consigo estar aqui hoje porque estou de férias essa semana. Se eu estivesse trabalhando no banco, eu não conseguiria estar aqui. Então, vocês ligaram no dia correto. Né? Então, assim, às vezes a gente abre mão de alguns momentos importantes na vida política, mas tudo isso vale a pena, basta conciliar. A Câmara de Vereadores de Londrina são 3 mulheres. Você é do PP. O PP, na época, há uns tempos, quem comandava ele, como todo partido é normal, era o José Janene, na região. Ou eu estou enganado? Antes dele falecer. Há muitos anos atrás, talvez. Né? Ele sempre foi do PP, mas nos últimos anos estava com o Ricardo Barros, né? Nesses últimos anos, mas o Janene, sim, já esteve à frente desse partido durante muitos anos. Mas o Ricardo Barros, no caso do Estado, falando Londrina, por exemplo. Quem é o presidente ou quem é o líder? Hoje, Fernando Nicolau. Antes, eu não me lembro com quem estava, mas há tempos que não estava com o José Janene, há muito tempo. Tem uma tendência por Marcelo Bellinati fazer, né, um número expressivo de voto, quase vencer o pleito municipal, dele ser, na próxima convenção, o presidente do PP?
Ao seu ponto de vista? Eu não sei se o Marcelo pleiteia a presidência do PP. Já está, hoje está com o Fernando Nicolau, eu não sei se o Marcelo vai pleitear isso. Que vai estar num grupo ligado a ele, sem sombra de dúvida, para que ele tenha controle, né, sobre as decisões partidárias. Agora, se ele assumirá isso diretamente, acredito que não. O Marcelo não tem essa vontade de assumir, mas estará com alguém de extrema confiança dele para que ele tenha controle partidário no município de Londrina, isso eu não tenho dúvida, como já está atualmente. Ninguém tem dúvida que ele é um grande líder político pelo número de votos que ele fez. O Marcelo fez um trabalho, né, o partido também fez um trabalho intenso, e ele é uma pessoa que tem uma liderança natural. Sim. E você ficar numa campanha a prefeito também te dá uma notoriedade maior, né? Aí é um dos embates que a mulher perde sempre, né? Porque eu estava no meu 3º mandato e eles sempre diziam, não, porque você é uma pré-candidata, mas em nenhum momento nós participamos desse pleito como pré-candidata, né? Sim. Mas acho que o Marcelo está aí para disputar essas eleições, ele vai com certeza pleitear uma candidatura a deputado, não sei se ele vai a estadual ou federal, mas é uma liderança, né? Uma liderança nova que se formou, né, na cidade. Embora tenha um sobrenome já, é muito tradicional na política, mas é uma pessoa nova. O bloco do PP na Câmara ele é formado só com o PP ou com aqueles partidos que compuseram a aliança majoritária ou proporcional? Olha, nem a bancada do PP eu diria que tem um bloco, né? Assim, nós temos uma afinidade, eu, Marcos Bellinati, o Jamil Janene. Porém, assim, os votos, não temos uma trincheira. Não, você tem que votar aqui. Não. Quiçá os demais partidos, né? Diga-se a eleição de presidente da Câmara. Nem mesmo a base aliada de apoio ao Marcelo esteve junto para definir a presidência da Câmara. Então, não existe essa preocupação, não teve essa preocupação do PP em dar uma unidade na mesma base que apoiou o Marcelo para que se desse continuidade. Não teve essa preocupação. Sandra, no caso das votações com o prefeito, tem já definido quem é oposição, quem é situação, quem é independente, ou o prefeito está esperando acontecer as coisas para ele chamar alguns vereadores para compor a base? Olha, eu continuo atuando como eu atuei nesses 12 anos que se passaram. Independência política. Eu não abro mão da independência. O único compromisso que me atrela à política é o povo. Os projetos que forem bons para o cidadão, todos, seja do prefeito, do PT, do PSDB, terão o meu apoio. E eu continuarei tendo essa postura, né? Eu acho que se eu cheguei até ali é porque eu tenho um compromisso com o cidadão. Então, todos os projetos terão o meu aval. Com relação ao prefeito, ele tem conversado com todos os vereadores, mas uma conversa extremamente pontual sobre determinados assuntos. Não desconheço que ele tenha se preocupado em fazer uma base, né, compor um bloco de apoio. Não existe essa conversa, pelo menos que eu tenha conhecimento, não. Mas ele tem sido aberto em receber os vereadores. Estive ontem no gabinete dele com lideranças. Ele tem nos recebido e tem nos respeitado no exercício, né, da nossa atividade política. Tenho a impressão que ele vai buscar atuar dessa forma. É lógico que ele não enviou nenhum projeto ainda. Polêmico. Nenhum. Tem um substitutivo que ele encaminhou de um projeto, mas que ainda está nas comissões. Então, eu não sei como será o embate em plenário no momento em que nós tivermos que decidir, inclusive, projetos polêmicos, que é esse, né, que nós temos uma mudança com relação à cessão de empregados. Então, aí eu não sei. Aí talvez a gente consiga fazer essa leitura com mais clareza. Você não acha que, pela sua experiência parlamentar já no 4º mandato, a hora que chegar um projeto polêmico, ele querer construir uma base mais solidificada, porque tem o vereador, né, que vota com o prefeito, não vota, e tem aquele que chova ou faça sol, ele vota com o prefeito, né? No caso, por exemplo, se o Marcelo fosse eleito, é claro que você ia fazer isso, porque vocês já caminharam junto, né? E nenhum prefeito também vai mandar um projeto que vai prejudicar a todos. Você não acha que se ele for fazer isso de última hora, ele corre o risco de ter as suas votações frustradas? Olha, eu estou depositando esperança no prefeito de Londrina, muita esperança, né? Eu acredito na política como um instrumento de servir o nosso próximo. E eu nunca acreditei. Sacerdócio. Eu nunca acreditei nesse rolo compressor, não, né? Me parece que o CREF está começando uma nova era, convencendo o político, o vereador,
a votar naquilo que é bom para a nossa cidade, se ele conseguir conduzir isso, né? E se nós tivermos ali, eu não consigo fazer essa leitura ainda dos vereadores que assumiram, e se ele conseguir conduzir isso com bastante maturidade, com bastante respeito, eu tenho a impressão que a gente possa viver um novo momento. Agora, mesmo Marcelo Bellinati sendo prefeito, ele não teria todos os meus votos incondicionalmente. Eu estaria agindo com ele como estou agindo com o Quiref. É bom o projeto? Tem meu apoio. Não é bom? Não tem. Tanto que eu e o Marcelo, em muitos momentos, na Câmara de Vereadores, atuamos com votos distintos. Ele votando de um jeito e eu votando de outro. Né? Então, assim, acho que a política tem que ser... É isso que o eleitor espera. É isso que o eleitor espera. Do seu candidato, né? Não é? O projeto é bom, vai ter o meu apoio. O projeto está enrolado, tem coisa atrás disso, tem coisa errada, mas não tem o meu voto mesmo. Porque essa questão... não, se o projeto for bom para o povo, eu voto. Se não for... Mas, às vezes, o executivo acha que o projeto é bom para o povo. Por exemplo, é um projeto de aumentar a arrecadação, para atender um bar e tal. Mas alguém vai ter que tirar do bolso. É a questão, por exemplo, do comércio. Né? A CIL acha que aumentar o horário é bom, porque vai aumentar a renda, vai aumentar o emprego. Os trabalhadores acham que não. Então, é difícil saber se isso é bom ou é ruim. Eu não dou minha opinião. É difícil. Porque eu não estou nem do lado de um nem do outro, então eu não sei. Nós vivemos esse momento e eu, particularmente, naquele momento, votei pela manutenção do horário do comércio. Agora, é uma discussão que pode ser ampliada? Pode. Tá, eu quero aumentar o horário do comércio? Ótimo. O que eu vou dar de benefício para o trabalhador? Eu vou ter uma linha específica às 7 horas da noite, que vai dar tempo do meu trabalhador sair dali e ir para a universidade? Eu vou ter uma creche próximo do centro para que a mãe possa deixar a sua criança até às 7 da noite para depois ir para casa? Que estrutura eu vou dar? O que eu vou agregar para o trabalhador, além de agregar receita para o empregador? Não mudar o horário e... Agora, mudar o horário por mudar o horário, porque é mais cômodo? Não, eu tenho que pensar que a economia caminha com o patrão e o trabalhador. Então, a gente tem que ter uma construção a duas mãos. Então, aumentar o horário por aumentar? Não, eu mudo a vida do cidadão, né, que tem toda uma estrutura. Porque todo trabalhador... Às vezes faz um curso. Faz um curso. Né? Porque a esposa ou o esposo estuda. Exatamente. Vai ter que mudar toda a vida. Tem que mudar toda a vida. Então, que contrapartida eu estou dando para o trabalhador? Que condições eu estou dando para que ele fique mais até mais tarde e não prejudique a sua vida, né? Porque o trabalhador insatisfeito também não gera aquilo que eu espero. Então, assim, nós precisamos avançar um pouco mais. Então, naquele momento eu disse, da forma como está, eu sou contra a ampliação do horário de trabalho. Agora, pode ser melhorado? Pode. Nós precisamos também cobrar dos nossos sindicatos, dos trabalhadores, que muitas vezes se esquecem, né, nesses momentos que tem que discutir com a categoria dos empresários, de cobrar contrapartidas mais consistentes, né? Que horário que eu tenho para... eu posso ter uma creche no centro, com parceria entre empresário e patrão. Eu posso ter uma linha de ônibus com horário ampliado específico para o trabalhador do comércio. Eu posso ter uma assistência médica um pouco mais ágil para as mulheres, que são a grande maioria. Eu me lembro que na minha campanha de vereadora, uma delas disse assim, olha, eu não consigo fazer exame, porque eu não tenho tempo de fazer um preventivo do câncer, porque eu não tenho hora. Eu trabalho de manhã até à tarde, chego em casa. Então, quer dizer, de que forma eu estou olhando tudo isso? E não pode dizer que o empregador não queira dar essa contrapartida. E às vezes ele quer. Às vezes quem representa os empregados não pediu. Não pediu, exatamente. Às vezes ele está até disponível a fazer isso. Eu acredito que ele está. Inteligente. Falta maturidade na condução desses processos. De ambas as partes. De ambas as partes. Principalmente dos empregados. Exatamente. Representante dos empregados. Cobrar mais, né? Mas cobrar benefício para o trabalhador e não para o sindicato. É um dos exemplos, eu não conheço de perto, mas a gente vê na imprensa, é o modelo sindical da força. Não é aquele radicalismo só brigar com o patrão. Não, vamos trocar, né? É uma vamos parceria. Sentar aqui, vamos bater um papo. Não existe empresário sem trabalhador e não existe trabalhador se não tiver empresário. Porque ter um direito também que não se concretiza, não fica só no papel. É utopia, né? Então não adianta. Então, assim, temos que avançar nas negociações trabalhistas de mãos dadas. É possível isso, eu acredito. O diálogo sempre é o melhor caminho. Vereadora Sandra, então a Câmara de Vereadores de Londrina tem sessão 2 vezes por semana? Sessões ordinárias, né? Que agora, que nem a gente, 2 horas começa a nossa sessão e vai até o final... Terça e quinta. Terça e quinta. Mas temos reuniões praticamente diariamente, né? Porque sempre tem uma ou outra comissão que está atuando, temos representatividade em conselhos, a demanda pela presença do vereador é intensa, mas as sessões ordinárias, que são fixas, é de terça e quinta, a partir das 2 da tarde. E a presidência do presidente Rony Alves vai bem?
Ele está caminhando. É uma pessoa que fala bem, se expressa bem, né? Sim, o Rony é uma pessoa bastante preparada para isso, né? Eu espero que ele consiga contornar com maestria todos esses impasses que nós estamos tendo. A cidade de Londrina é uma cidade que cobra bastante, o que é bom, né? Esse é o lado positivo. Mas nós estamos vivendo um momento com relação ao quadro de servidor de carreira, onde está sendo questionado o plano de cargos, carreiras e salário. É um momento bastante delicado que o professor Rony está vivendo à frente da presidência, mas eu tenho certeza que ele terá sabedoria e discernimento para conduzir isso com maturidade, né? Fazendo o que é justo e eliminando aquilo que não é correto. Uma pergunta, né, para a gente chegar ao fim. A gente sai por outros municípios e diz o seguinte: mas Londrina, né, os prefeitos, os vereadores são corruptos, vive caçando, não sei o quê. A minha forma de ver é o seguinte: eu acho que Londrina não é que é diferente dos outros, é que Londrina, as instituições funcionam. Você também vê dessa forma? Eu também vejo assim. Alguém ainda falou: eu não parei para pensar isso. É verdade. Você acha que no Maranhão, lá na Bahia, todo lugar é uma maravilha? É que em Londrina as instituições funcionam. Exatamente. A fiscalização é um pouco mais acirrada, a imprensa também ajuda, o Ministério Público, o próprio Poder Judiciário, e a Câmara também não se furtou, né? O ano passado, os vereadores e o prefeito que vivem num Big Brother, né? 24 horas. Eu espero que o Big Brother que tenha acabado, que a gente possa viver uma nova fase, uma nova era, né, de construção mesmo. Isso. Mas tivemos o último mandato e o penúltimo com muita atenção, né? Muitas comissões especiais de inquérito. Eu fui relatora de 2 comissões, a comissão processante que culminou com a cassação do prefeito. Isso é muito doído para a gente, né? Porque você queria estar ali usando o seu tempo, o seu trabalho para construir uma proposta nova. Mas onde dá erro, também tem que haver a punição. Só que isso mostra também que as instituições não estão mortas. A gente vê, por exemplo, o caso de Curitiba, do presidente da Câmara, o Deroso, é uma coisa pública, pode falar. Escândalos e escândalos. Aí eu ainda me pergunto, mas lá não tem Ministério Público? Lá não tem imprensa? Não tem nada, só que Londrina só que tem. Então, tudo isso que aconteceu foi ruim, o ato irregular das pessoas que praticaram. Mas as instituições fiscalizadas, eu acho que é um progresso para a cidade. É o nosso papel. É o nosso papel, né? Esse é o papel principal, é você estar fiscalizando de que forma está sendo aplicado o dinheiro público, né? Agora, nós precisamos melhorar, sabe? A política, o poder público tem que melhorar. Eu sempre digo o seguinte, Sebastião, o cidadão paga e paga caro pelo serviço público. Essa consciência nós temos a obrigação de disseminar para o nosso povo. O serviço público não é de graça. Ele é pago antecipadamente. Eu falo que o SUS é o plano de saúde mais caro que tem. Eu pago imposto na hora que eu acendo a luz, que eu abro a torneira, que eu ponho combustível no carro. Todo momento eu estou pagando imposto. E é com o dinheiro desse imposto que vão fazer a saúde, a educação, a política habitacional. Então, quer dizer, o cidadão comum, seja ele assalariado, seja ele um milionário, ele paga a mesma alíquota de imposto. E aí esse dinheiro vai lá para Brasília e volta para nós em forma de serviço público. Então, o cidadão tem que saber que ele está pagando caro. E por isso pode exigir qualidade do serviço público. Esse é o pedido que eu faço, que cada cidadão seja um vigia do seu dinheiro público, que cobre, seja no posto de saúde, seja na escola, com educação, né? Eu falo que cidadania se faz com 2 D. O D de direitos e de deveres. Eu tenho o direito de receber um serviço público de qualidade, porque o meu dever como contribuinte eu estou dando. Eu comprei um arroz lá na fila do mercado, eu estou pagando imposto. O imposto está lá embutido. Queira ou não, eu pago. Por isso que ele chama imposto, né? Não tem opção. É imposto para você, você tem que pagar. É coercivo. Entende? Então, assim, o nosso desafio é que o dinheiro público que nós pagamos seja investido num serviço de qualidade, né? Que a saúde tenha médico, que a escola tenha o professor, tenha a merenda adequada. Esse é o desafio da vida pública. Tá bom, vereadora Sandra. Quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade. Eu quero agradecer a oportunidade, Sebastião, agradecer ao programa, né, a resposta, aos técnicos que estão ali nos bastidores, nos ouvindo, preparando, e pedir a Deus que a cada dia mais, sabe, dê sabedoria, discernimento para aqueles que foram os escolhidos, para prestar o serviço público. Eu sempre digo que a política é um instrumento de servir, sabe? A gente recebe esse mandato para servir o nosso próximo. Então, que cada um de nós que assumimos esse desafio tenhamos essa sabedoria de conduzir
com responsabilidade, com respeito, porque nós estamos servindo aquele que não tem voz, né? Aquele que não tem voz. E que muitas vezes... Tem uma procuração do ele todo. nos deu uma procuração para que a gente trabalhe por eles, né? Então, que Deus possa estar nos fortalecendo no exercício da vida pública para servir o nosso irmão. Vereadora Sandra, muito obrigado pela sua presença. Estamos sempre à disposição e eu lhe desejo boa sorte, tá bom? Obrigado, Sebastião. Para você também. E no próximo bloco, a gente volta com a resposta. Voltamos, gente. Muito bem, a resposta de volta nas séries de entrevistas. Está em nosso estúdio Ingrid Castiglione, da agência Mega Model, e está com a gente nessa tarde. Vai falar um pouco da agência, como é a agência de modelo e o que precisa, como é a carreira. Boa tarde, Ingrid. Boa tarde. Bem-vinda aqui à resposta. O que é a agência Mega Model? Bom, a agência Mega Model, hoje, ela é considerada a maior agência de modelos do Brasil, é a número 1. Nós somos uma franquia, na verdade. Nós temos nossa sede em Londrina, porém a matriz é em São Paulo. Então, assim, a agência Mega hoje é uma das agências que mais descobre modelos, que a gente costuma dizer. Isabelle Fontana, Isabel Goulart, Renata Kirten. As grandes tops são da agência Mega Model. E em Londrina a gente está realizando um trabalho bem bacana de captação de modelo, onde as new faces, que são as meninas novas que estão iniciando na carreira, já está se destacando bastante, já estão realizando bastante trabalhos. Tem algumas meninas de Londrina que já estão em São Paulo, fazendo campanhas nacionais. Enfim, é uma grande descobridora de talentos. Vocês, na verdade, então são os olheiros de encontrar as meninas bonitas. Isso mesmo. A gente encontra uma menina bonita, às vezes a beleza está até escondida, num cabelo que não está com uma cor bacana, uma sobrancelha que não foi bem tirada, um corte de cabelo, um sorriso um pouco amarelo. Então, o papel da agência... É um bom produto embalado errado. Isso mesmo, no embalagem errada. Então, o papel da agência de modelos é mostrar a beleza da pessoa, do rapaz, da moça, e transformá-la numa grande modelo. Ingrid, tem a ideia de que para ser modelo tem que ser de classe média, alta. Isso não é verdade? Não, isso não é verdade. Até nós temos na agência uma grande top, que é a Carola. Ela foi descoberta no lixão. Então, assim, ela não tinha estrutura financeira nenhuma. Nenhuma. Não, na verdade, ela é da Mega de São Paulo. Hoje ela faz trabalhos internacionais. Então, assim, tanto na agência Mega... Esses tempos saiu na Folha Londrina uma também. Também. O pai dela tem uma reciclagem na Vila Casone. Então, passando assim, alguém, viu ela, falou, nossa, né, tem um ouro ali dentro do lixo. O papel da agência é esse. Não financeiro, nada disso. O papel da agência é mostrar a beleza. Se ela tem dinheiro ou não, isso não voga. Quem julgar dessa maneira está errado. Com quantos anos pode ser modelo? Nós trabalhamos desde o baby até os mais velhos, porque nós fazemos trabalhos publicitários também. Mas, para modelo, acima de 16 anos é o ideal. Essa questão, se você não souber me responder, às vezes é só o advogado de vocês, o procurador, da imagem, da menor, por exemplo. Como é complicado? Tem alguma restrição? Porque o estatuto do adolescente, né, do idoso e do adolescente, protege muito a imagem, por exemplo, da criança, do adolescente. Sim. Tem algum problema com isso? Como que é? Tem. Todo e qualquer trabalho que o menor for realizar até 18 anos, é preciso um uso de imagem e uma autorização do responsável. Sim. Então, sendo um comercial de TV, sendo um desfile qualquer coisa que o adolescente for fazer, o responsável precisa autorizar. Então, ele nunca vai assinar um contrato, ele nunca vai poder fechar um trabalho sozinho, sempre vai ter que ter um responsável. Acima de 16 anos, acontece de alguns modelos se emancipar para poder realizar trabalhos, mas menor só com autorização do responsável. Enfim, a moça bonita ou o rapaz não pode bater no peito, eu não preciso do meu pai e da minha mãe. Não, nunca. Vai precisar deles, até os 18 anos vai precisar. Certo. E quantos modelos tem na agência hoje?
Hoje nós estamos com uma média de agenciadas, uma média de 45 meninas e uns 30 rapazes, agenciados. Mas nós somos escola também. A agência Mega, ela agencia modelos e é escola para aquelas pessoas que querem ser modelo, que querem adquirir uma boa postura, uma etiqueta. Então, nós temos uma média de 100 alunos. Porque a escola de modelo ela não é só para quem quer fotografar, trabalhar na TV, até para o mundo profissional, porque às vezes a pessoa é bonita, mas senta torto, né, anda corcundo, então corrige tudo isso. Nós da agência, a gente sempre fala para o pessoal, para os alunos, que se a gente pudesse implantar o curso nas escolas, nós colocaríamos. Porque o curso ele melhora a autoestima. A menina às vezes entra tímida, com uma autoestima baixa, e o curso faz com que a autoestima melhore. O curso é para etiqueta, a pessoa vai saber como comer corretamente, sentar corretamente, às vezes atender um telefone. Às vezes hoje a gente atende telefone e a pessoa não se identifica, não fala quem é. Então, o curso ele adquire muita coisa, não só para quem quer ser modelo. Para ir numa entrevista de emprego, com que roupa ir, o que é bacana usar, postura. Então, assim, é um curso ele é bem universal, não é só para quem quer ser modelo, não. Ele ajuda a programar a pessoa para a vida profissional. Para a vida toda. Não só na carreira de modelo, em tudo na vida para fazer sucesso. Isso mesmo. Às vezes a gente vê tanta gente com um currículo incrível, mas chega nas entrevistas, às vezes, com uma roupa errada, com uma maquiagem que não é adequada. Então, o curso dá toda essa base para a pessoa. É porque tem pessoa, por exemplo, né? Eu vou falar de mulher porque eu observo mais as mulheres. Às vezes, ela não é tão bonita, né? Mas a forma, a simpatia de vestir, de se maquiar, acaba ficando mais bonita do que uma outra que tem um corpo, uma beleza uma pele incrível. mais bonita. É tudo a maneira de ser, maneira de sentar, de falar corretamente. Então, isso tudo a gente adquire, eu costumo falar. Ou às vezes vive também num ambiente em que as pessoas só deprecia. Né? Porque tem gente que é assim, às vezes, tem gente que você chega perto valendo 8. Quando você sai, está valendo só 5. É bem isso. Ao contrário de tem gente que você chega valendo 5, quando você sai, está valendo 10. Porque ele te põe para... Isso ajuda a pessoa. Isso é o intuito do curso. Com que a pessoa se sinta melhor e ela saia realmente uma pessoa melhor do curso. Então, o curso, assim, tanto para criança, as crianças, as mães vão na agência e falam, nossa, obrigada, minha filha mudou muito. Então, é bem bacana. É algo até psicológico, né? Mais alguma coisa, Ingrid? Quer deixar o endereço da agência, o telefone? Para os interessados, a Mega Model Londrina se encontra na Rua Tijuca, número 256, Jardim Higienópolis, bem em frente à Guarda Municipal de Londrina. E o nosso telefone, também tem gente lá para te atender, é 3356-3464. Muito obrigado. Eu que agradeço. Quando você quiser vir divulgar seu trabalho aqui, está à disposição, tá bom? Obrigado. Eu que agradeço. Obrigada. E no próximo bloco, uma entrevista ao vivo com a modelo Rafaela Frederic. Voltamos em instantes. Muito bem, a resposta está de volta e hoje o programa está feminino, né? Várias mulheres bonitas e mais uma aqui, a modelo Rafaela Frederic. Boa tarde, Rafaela. Bem-vinda à resposta. Boa tarde, obrigada. Quem é a Rafaela? Bom, eu sou a modelo da Mega Models de Londrina. Quantos anos? Tenho 19 anos. Perguntei quantos anos porque você é bem novinha. Quando passa dos 30, elas não gostam que perguntem. Da Mega Model. Isso. Você começou com quantos anos? Comecei com 15 anos. 15 anos. Teus pais aprovaram? Aprovaram, mas eu tive uma oportunidade de ir para a Ásia e para Nova York com 15 anos. Mas meus pais não deixaram por causa dos estudos mesmo. Aí eu acabei ficando, estudando, que é a coisa mais importante. Você acha que eles agiram correto ou não? Correto. Correto, porque tem que terminar os estudos para depois seguir nessa carreira. Primeiro os estudos. Isso. Até porque se os estudos não acompanhar o sucesso, vai acabar atrapalhando, né? Exato. Tem que estudar bastante, tem que estudar o inglês, o espanhol, porque não adianta nada ir para fora, né? Trabalhar como modelo e não saber o inglês, não saber o espanhol. É muito importante. Curso superior seu, qual é a sua aptidão? É ligado à moda? Porque tem modelo que faz nutrição, engenharia, né? A gente vê sempre isso.
O meu não tá tão ligado à moda assim, porque eu sonho em fazer fisioterapia. Fisioterapia. Isso. Sei. E você já fotografou para alguma revista? Já. Fez já. algum comercial? Pode Já, citar o nome, não tem problema. Eu já fiz o comercial que está no ar ainda da Aracalce. Eu fiz para a revista Plaenge. Já desfilei para Pernambucanas, eu desfilei na Paranatex, em Cianorte. Já fiz vários trabalhos aqui no Paraná. Qual conselho você dá para quem está te assistindo agora e quer ingressar na carreira de modelo? O que deve fazer e o que não deve? Bom, que nem eu já falei, tem que estudar primeiro. Depois, quando você começar querer entrar nessa carreira, comece a treinar na frente do espelho, poses, desfilar na frente do espelho, fazer... Treinar para tirar essa vergonha, como eu fiz. Sei. Além do curso, né, de modelo na Mega. Desfilar é igual falar, você andar de bicicleta, você aprende fazendo, né? Só fazendo mesmo e no curso. Isso. Você usa salto, não tem problema, porque tem alguns modelos, parece que alguma coisa assim. Não, eu uso. Exige um padrão mínimo de beleza, Rafaela, para modelo? Mínimo? Peso, alguma coisa assim, tem alguma exigência? Não. Não tem? Não, assim, para passarela mesmo, assim, geralmente em São Paulo, eles procuram mais, assim, as bem magrinhas. Mas agora... E esse padrão é para homem também ou só para as mulheres? Não, homem também. Não pode ser Homem muito bombadão, não. Não pode ser bombadão? Não pode. Esses caras que faz alterafilismo, tomam esses... Não. Como é que chama esses produtos que fica... Essas bombas, né? Não, eles não. Lá em São Paulo não aceitam homens assim. Tem que ser natural. Tem que ser natural e com o corpo mais, assim... Certo. Então, magro. Os gordinhos estão de fora. Mas tem os plus size, né? Tem plus size. Trabalhando muito, os gordinhos. O que é plus size? São as mais cheinhos, assim, sei. que faz desfile pra GG. Entendi. E você tem já patrocínio que faz... Você desfila pela Mega Model. Isso. Tá, eles fazem cabelo, maquiagem, tudo. E aí tem alguém que dá a roupa, como é que funciona? A Mega Model em Londrina tem uma coisa que é muito boa, que lá tem... Eles dão depilação de graça, várias coisas, assim, academia de graça que eu estou fazendo. Tudo assim de graça que ajuda muito o modelo, ajuda para manter o corpo. Aquelas preocupações mínimas, ao invés de ficar correndo atrás disso, né, aí a agência cuida disso. Isso, a agência cuida. Entendi. Queria falar mais alguma coisa? Fazer algum convite? Fica à vontade. O convite que eu tenho para as meninas e os meninos que sonham com essa carreira, para ir para a Mega de Londrina, que lá é muito boa, lá tem muitos trabalhos e você não vai se arrepender, e não desista desse sonho. Só isso. Então tá bom. Obrigado pela sua presença. Obrigada a você. Estamos à disposição. Tá. A resposta volta em instantes com o comentário político do dia de ontem. Muito bem, a resposta está de volta. E uma notícia da Secretaria de Saúde do Paraná, que a epidemia de dengue já chega em 20 cidades. Mais de 5.000 casos foram confirmados de acordo com o boletim do SESA, Secretaria de Saúde do Paraná. Eu quero dizer a todos que estão nos assistindo, água parada, esses muros que fazem com caco de vidro, lote de terra baldio, isso é criar a própria morte. É preciso tomar uma providência. Já as prefeituras, eu acho que há uma previsão legal para isso, fazer um IPTU progressivo, porque a gente vê nas cidades o seguinte, tem aquela pessoa que tem um lote de terra, ele não constrói, não vende, não faz nada, fica sujo, imundo. Em Londrina mesmo, na rua Rio Grande do Norte, em frente ao posto Ipiranga, tem um lote de terra imundo, sujo. Quanto que não vale um lote de terra daquele? Aí,
tem uma pessoa que tem o dinheiro para comprar material, construir, dar emprego para pedreiro, para marceneiro, comprar no comércio, aí vai montar lá um autocentro, alguma coisa, dá 10, 15 empregos. Não pode fazer porque o cidadão que é o dono não cumpre a chamada função social da sociedade que está na Constituição. Então eu acho que as prefeituras, né, o procurador jurídico de cada município, o secretário de obra, mais o prefeito deveriam se reunir e tomar uma atitude. Não é só em Londrina, só em Cambé, isso em todos os lugares acontece. Geralmente esses lotes de terra são de donos de cartório, são de barão da cidade, aqueles que estão desde o início da cidade. Só que a cidade não é deles, as cidades são de todos nós. Eu via um filósofo dizendo o seguinte, que as cidades não foram feitas para os carros e nem para o ego. As cidades foram feitas para os homens. Então, precisa verificar isso, tomar uma atitude. Um outro assunto que chama atenção é que o Paraná chegou ao fim de 2012 com 46,67% do orçamento comprometido com a folha de pagamento. E o limite é de 46,55%. O governo do Paraná, que faz propaganda, né, nos principais canais de televisão, nos principais jornais, jorra dinheiro em propaganda, deveria pôr o pé no freio e quando a pessoa está no poder, a economia está bom, está tudo muito bom. É claro que ninguém vai falar mal de si mesmo. Acho que vai falar, não, eu sou o pior governo, mas os dados aqui não mostram que a coisa está tão boa assim. E o Jornal de Londrina traz em sua matéria o gargalo do transporte coletivo de Londrina, que no horário de pico, né, as pessoas andam dependuradas, sufocadas, jogando uma de um lado para o outro. Aí vem aquela questão, por que não usa o transporte público? Deixe seu carro em casa, não sei o quê. Tudo bem, né? A pessoa é o correto deixar o carro em casa e usar o ônibus, usar o coletivo. Só que também tem que haver investimento. Outra coisa, por falar em ônibus, o prefeito Barbosa Neto, que todo mundo fala mal dele, fez um negócio legal, os corredores de ônibus. Só que eu nunca vi falar que mototáxi, carro é ônibus. Os carros usam o corredor do ônibus, os motoqueiros usam, a CMTU que gosta de multar deveria tomar providência. Porque se o corredor é de ônibus, não pode a pessoa usar o corredor de ônibus. Se é para o ônibus, veja bem, um ônibus carrega a lotação de quantos carros? 20, 30, 40. Aí faz o corredor, o camarada pega a motoca dele, o trator. Esses dias eu vi trator andando no corredor de ônibus. Ali na Rio Branco, Diego, o camarada de carroça no corredor de ônibus. É um absurdo um negócio desse. Meu, que é isso? Então, a CMTU deve fiscalizar esse tipo de coisa. O carro que andar no corredor de ônibus tem que multar mesmo. Não adianta reclamar que tem indústria de multa. Tem que ser multado. E um outro assunto que chama atenção é o julgamento dos mensaleiros. O ministro Joaquim Barbosa luta para colocar na cadeia os mensaleiros José Dirceu, Pedro Henri do PT, Valdemar da Costa Neto e mais alguns. Veja, por exemplo, um caso perto aqui em Jandaia do Sul. O prefeito de Jandaia do Sul foi julgado. Agora que saiu o julgamento, depois que ele venceu, tem um mandato de prefeito. Para que então julgar? Então, alguns criminalistas dizem o Código Penal tem o endereço certo. O pobre. A resposta vai ficando por aqui. Lembrando você que o ato gera o fato e o fato vira notícia. Voltamos amanhã nesse mesmo horário. Boa tarde a todos.